Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, exaltado seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que com grande alegria me dá a ênfase, me dá a motivação, a sinceridade e a oportunidade de saudar a todos meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, os amados ouvintes, os tementes e os escolhidos de Deus que ora estão ao alcance deste áudio de oração, em que mais uma vez será levado ao ar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Meu nome é Pastor Sérgio Gomes e, impulsionado pelo onipotente Espírito Santo de Deus, estou a fazer a construção de mais uma oração para auxiliar todos quantos já viram chegar à conclusão que só Jesus Cristo, a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, poderão realmente nos auxiliar. A palavra do Senhor, inspirada pelo onipotente poder do Espírito, me leva ao livro dos Salmos, capítulo 25. E no verso 14, é a inspiração que Deus me deu, em nome de Jesus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amado, querido, eterno, santíssimo, glorioso, temível, reto, perfeito e justo Deus, dá-me ajuda e graça, Senhor, para que possa eu compreender o que não há, Senhor amado, nenhuma compreensão, se não for a misericórdia, a piedade e a verdade de Deus, a ser degustada, a ser verdadeiramente experimentada por aquele que teme a Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque ainda em meio a múltiplas dificuldades, ó Deus e meu Pai, tens me auxiliado, me ajudado e aberto meus olhos e também plantado sobre o meu coração as dádivas do Teu onipotente poder. Tua palavra é escudo do broquel e deixa tudo bem esclarecido quando nós começamos como servos de Deus ou servas tementes, fiéis ouvintes da palavra, a buscarmos a intimidade do Senhor. E a palavra deste momento, ela diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Aqui eu vejo, Deus meu Pai, a simplicidade do Teu divino Evangelho, a simplicidade do Teu eterno sagrado poder, pois a intimidade com Deus, ela é revelada por aquele que teme a Deus, não apenas em nome, ó Deus meu Pai próprio, divino, destacável, mas em temor profundo da alma, do corpo, do espírito, que verdadeiramente visitam as entranhas dos órgãos, do organismo, do sangue e de toda a propositura que há sobre a criatura que tem o temor a Deus. Obrigado, meu Deus, meu Pai, porque esse é um momento de oração em que me ocupo os lábios, o coração, a alma e o espírito em oração, e assim vou seguindo a minha construção a Deus na oração, para que a minha alma possa repousar no devido sossego, e se não assim, possa eu lutar e não permitir, segundo a graça de Deus, que nenhum gigante, nenhum adversário, nenhum amigo, coisa alguma, possa se tornar maior do que a nossa própria fé. A Tua palavra diz, ó Deus meu Pai, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Obrigado, meu Senhor, porque tens aberto
não apenas meus olhos e também o meu coração, mas tem me dado intimidade de entender que a pessoa de Deus se revela em sua manifestação plena para aquele que teme ao Senhor. Muitos homens, ó Deus meu Pai, abraçaram inúmeros projetos inócuos, projetos da carne, projetos, ó Deus meu Pai, que farão que verdadeiramente o homem não prospere, porque não tem o cunho, o foco de fazer a exaltação soberana, divina de Deus. A palavra do Senhor diz: quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Esse é o momento, Deus eterno e soberano Pai, que eu desejo colocar a minha oração e diante de Ti, em temor e tremor, faço uso da intervenção diante de Deus. Todavia, busco alcançar, ó Deus meu Pai, a devida satisfação do meu Senhor, alimentando-me, ó Deus, e buscando que cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, os tementes a Deus, sejam ajudados, sejam devidamente, ó Deus meu Pai, lançados a compreender o mistério divino, sagrado de Deus, segundo a sua palavra. A palavra do Senhor diz que o salmista encontra tamanha confiança no Salmo 25. Então ele mensura: Senhor, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Ó querido Deus e eterno Pai, já se passaram milênios e milênios, gerações e gerações, Senhor, e a Tua palavra diz: passarão os céus, a terra e o mar, mas a minha palavra não passará. Eu vi que muitos homens, Senhor, se lançaram numa fama tremenda sobre a face da terra. Todavia, Senhor, parece incrível, já se foram como nada, e muitos sepultados ossos, sepultados, ó Deus, em carne, ninguém mais nem se lembra. Mas a Tua palavra diz que passarão os céus, a terra e o mar, mas a minha palavra, ela não passará. Essa é uma palavra que eu desejo que meus queridos irmãos em Cristo Jesus, as mulheres amadas de Deus, os fiéis, os tementes, os ouvintes, possam compreender. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Intimidade é verdadeiramente uma obra preciosa, adquirida ao longo dos dias, junto ao Deus eterno de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus glorioso, divino de Melquisedeque, o Deus de José do Egito, o Deus de Moisés. Meu Senhor, meu Deus, meu Rei, dá-me ajuda, meu Pai, porque sei, ó Deus eterno, que o homem, ainda que esteja, meu Deus, com um laço, ó Deus, meu Pai, sobre o pescoço, o Senhor é poderoso para tirar não só o laço do pescoço, mas também os pés, que muitas das vezes se encontram em total angústia e total aflição. Por isso me ajuda, Senhor, a ter verdadeiramente uma comunhão com o Pai, uma comunhão com o Filho, uma comunhão com Deus Espírito Santo. Faze-me, ó Deus, me humilhar na multidão das palavras, dos pensamentos, e levar-me, ó Deus, com sinceridade, temor e tremor, até o tribunal do Salvador Jesus Cristo, para que eu perceba em misericórdia, piedade e compaixão que as minhas palavras da oração estão sendo depositadas, estão sendo, ó Deus, meu Pai, levadas ao gasofilácio sagrado, eterno de Deus. Me auxilia, Deus, meu Pai, porque sei que Tu és um Deus, Pai querido, de compaixão e de misericórdia. Muitos dos que me ouvem, ó Deus,
precisam aumentar e aumentar em muito a confiança, a esperança e a fé em Deus. Muitos manejam até os lábios e a alma, mas a confiança está longe. Por isso busco a Deus, meu Pai, aqui, diante da Tua palavra milenar. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Muitos de nossos antepassados, ainda que com grande experiência, confiança e temor, entendiam que haviam momentos muito difíceis e que eram tomados pela aflição, pela angústia e se sentiam sozinhos, porque manifestavam a sua fragilidade, a sua sinceridade e não se apresentavam nunca jamais, Senhor, como uma super mulher ou um super homem. Aqui estou eu mais uma vez, ó Deus eterno e poderoso Pai, a orar ao Pai, ao Filho, a Deus e ao Espírito Santo, ao grande Deus de Israel, ao Deus de Isaac, Deus de Jacó. Me auxilia, Senhor, porque sei que todos os dias da minha vida terei, ó Deus meu Pai, os adversários, os inimigos, as lutas, as batalhas, as guerras e as provas. E precisarei, ó Deus meu Pai, que Tu venha cortar o laço do passarinheiro e lançar por terra as algemas, ó Deus, e as correntes que prendem as mãos ou até mesmo os pés. Me ajuda, porque nos dias passados, os meus, ó Deus e meu Pai, antepassados, me ensinam pela palavra, geração após geração, ó Deus meu Pai, vai ensinando a geração dos santos. Aqui, Senhor, o salmista implora e pede: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Tu sabes, ó Deus meu Pai, que a Tua palavra nos ensina, como sempre falo, maldito do homem que confia no homem. Este é o momento, ó Deus meu Pai, que eu glorifico, exalto, bendigo e homenageio o grande Deus de Israel. Me ajuda, Deus, ajuda-me, que eu possa me voltar para Deus, implorando, ó Deus, a Tua compaixão, porque sei que vim do pó e para o pó voltarei. E nos dias de angústia e aflição, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Redentor, o grande Yeshua, me ensinou a permanecer, ó Deus eterno e Pai, sempre na pessoa de Deus. Ainda que eu estivesse, meu Deus, profundamente angustiado, aflito e sozinho, eu sei que um homem com Deus sempre será maioria. Porquanto volta-te a Deus e meu Pai, para que eu não venha de maneira alguma perder a minha intimidade. Fortalece-me na estrada da oração, dá-me ajuda e faz, Senhor, segundo a Tua vontade, a devida reposição, para que eu possa, ó Deus e meu Pai, recriar uma fé segundo a misericórdia e piedade de Deus. Ele diz: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Eis que busco a Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Me auxilia, Deus, me auxilia. Auxilia-me, ó Deus, na minha pequena força, na minha pequena fé. Considera, meu Deus, as minhas aflições e o meu sofrimento. Considera, Deus e meu Pai, os meus pecados, meus erros, minhas faltas. Considera, meu Deus, tudo que há em mim e que possa me fazer devidamente purificado, ungido, lavado e remido, para que possa eu ter a sequência, ó Deus, de ter a intimidade com o Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, diante da realidade da vida, eu busco no poder do Pai, do Filho e de Deus Espírito Santo. Lava-me, Senhor, lava-me, porque sei que dias, ó Deus eterno, estarão na minha vida em continuação.
A vida continua, mas o que muda é o modus operandi da continuação. Eis que te imploro, te peço e que tu me ajude, ó Deus, para que meus irmãos, ao alcance, meu Deus, deste áudio de oração, minhas irmãs queridas e amadas, sejam eles, ó Deus, jovens, medianos, mulheres adultas, homens adultos, jovens, ó Deus, e adolescentes, idosos, possam ser alcançados, esvaziados em renúncia, em temor, possam buscar a originalidade de uma vida com Deus. Deus é uma pessoa, e a pessoa de Deus nos concede que haja intimidade para aqueles que o temem, para aqueles que sabem que, ainda que não olhemos de imediato e vejamos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó com os nossos olhos da carne, Ele é um Deus que esteve sobre gerações e gerações que já se passaram desde a fundação do mundo. E não será diferente com meu irmão querido, com a minha irmã, com o ouvinte, com o fiel temente a Deus nesta geração. Uma geração após outra geração estará sempre ensinando assim uns aos outros. Em muitos momentos, a palavra do Senhor nos mostra que é muito fácil o homem entender de Deus. O homem aprende matemática, aprende, ó Deus meu Pai, física, aprende línguas e diversas línguas. Aprendeu com quem? Com uma geração em que os mortos ali ensinaram diante da Escritura, diante de toda a obra, a outra geração. Então uma geração aprende física, aprende biologia, aprende toda a ciência com outra geração. E é claro, muitos dos quais que aprenderam e ensinaram já não estão entre nós. A palavra do Senhor nos mostra bem claramente que uma geração vai ensinando algo espiritual a outra geração. E eu aqui memorizo, segundo a graça infinita de Deus, e ressalto, ó Deus, a tua palavra perpétua. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Obrigado, querido Deus, porque tem destravado os meus lábios e tem colocado no meu coração, ó Deus, não apenas a necessidade de ser um homem, ó Deus meu Pai, respeitoso, ser um homem, ó Deus eterno, cuidadoso, mas de ser principalmente um homem que venha a ter temor de Deus. Pois a palavra do Senhor diz que o que teme a Deus, Ele o dará a conhecer a sua aliança. Eu desejo não conhecer apenas as coisas temporais para desenrolar o meu estado patrimonial, humano, temporal. Mas eu preciso estar ao teu lado, ó Deus meu Pai, porque sei que necessito da compaixão de Deus. E sozinho, ó Deus, aflito, desesperançado, ó Deus, e desgarrado, como ovelha muda ou coisa semelhante, nunca irei, de maneira nenhuma, estabilizar a minha fé pessoal. Assim eu busco, ó Deus e meu Pai, em misericórdia e graça, que esta oração alcance favoravelmente as palavras que saem dos meus lábios. Te peço que considere, nesta noite de hoje, a minha limitação, a minha pequena força, a minha pequena fé. Veja a minha fragilidade, veja a minha temporalidade. Veja, Senhor, que sou tão limitado, como os próprios antepassados falavam, cada um de si próprio, como tem registrado no livro do profeta Isaías. Eis que as obras do homem, ó Deus meu Pai, são obras repletas de injustiça e são tratados, na verdade, como trapos e imundícies. Assim eu busco no século presente em modernidade, ó Deus, e temor nos dias de hoje, que Tu me auxilie,
tem piedade e misericórdia de mim, porque desejo continuamente, Senhor, que Tu seja a minha força, o meu escudo, ó Deus meu Pai, para meu coração confiar eternamente em Deus. Vão-se embora, meu Deus, o meu corpo, os meus ossos, a minha carne, mas segue-se, ó Deus, em misericórdia e piedade, ó Deus, o meu espírito e a minha alma. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, do Teu servo, cuida das Tuas filhas, meu Deus, cuida dos Teus filhos, vede quantos são os que nesta hora estão repletos de angústia, repleto, ó Deus e meu Pai, de ver aflições e aflições mais uma vez. Todavia, Senhor, a Tua palavra me ensina, ó Deus eterno e poderoso, a ser um homem temente, a ser um homem, ó Deus, lavado e remido com o sangue do Senhor, batizado não apenas nas águas, em nome do Pai, do Filho e de Deus Espírito Santo, mas também batizado com o onipotente Espírito Santo de Deus, para que possa sobreviver eu, como diz a Tua palavra. A Tua palavra diz que o Evangelho de Cristo não consiste em palavras, mas em poder. Dá-me o Teu poder, Senhor, dá-me o Teu poder, evidências da Tua glória, para que não apenas eu, mas Teus servos, Tuas filhas, Teus filhos possam ser usados com grande autoridade nos dons espirituais manifestos na vida daquele que tem intimidade com o Senhor. Tua palavra, soberana, divina e eterna, alcançou outras gerações, outras crianças debruçaram-se sobre a palavra a hora lida nesta noite, outros jovens, outros idosos, outros homens tementes a Deus, leram, ó Deus, e se nutriram da mesma palavra que eu ora estou lendo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Querido Deus e eterno Pai, eu vejo, ó Deus eterno, a necessidade de orar, a necessidade de me humilhar, a necessidade, meu Deus, de estar continuamente ao lado de Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, pois que sei, ó Deus e meu Pai, que não apenas no dia de hoje, mas inúmeras vezes o Senhor tem ouvido as minhas súplicas, o Senhor tem ouvido as súplicas dos santos, que ora também, ó Deus, estão ajuntados, não pelas minhas mãos, ó Deus, humanas, mas ajuntados pelo Espírito Santo ao redor deste áudio de oração. Meu Deus e meu Pai, ouve a minha voz, Senhor, ouve a minha voz, como um dia Tu ouviste a voz de Abel clamando, ó Deus meu Pai, por Ti. Ouve a voz daqueles que aqui ora estão em sinceridade, ora estão em temor, que reconhecem que vieram do pó, ó Deus, e para o pó voltarão. Eu sei, meu Deus, que não apenas eu, mas centenas, milhares e bilhões de homens imaginavam que talvez ficassem, ó Deus, por um tempo sobre a face da terra e que nunca iriam se desviar, ou melhor, se despedir do corpo, da carne e dos ossos. Eis que estou aqui, buscando a sustentação, ó Deus meu Pai, do Senhor, não apenas para a minha vida, mas também, ó Deus meu Pai, para a vida dos meus irmãos, para a vida, meu Deus, daqueles que estão congregando comigo na casa do Senhor, daqueles que têm apresentado os jejuns e as orações, daqueles que reconhecem que vieram do pó e para o pó assim voltarão, daqueles que reconhecem as chamas severas do fogo e que pela fé reconhecem, guardam e temem todas as declarações que o Senhor faz na sua palavra, o Senhor que preside os dilúvios, o Senhor que verdadeiramente salvou apenas 8 almas nos dias, ó Deus meu Pai, da grande tempestade. Tem misericórdia e piedade de mim, Senhor.
tem misericórdia e piedade. Hoje é mais um momento, ó Deus, que misericordiosamente Tu abriste fôlego de vida, Tu abriste oportunidade para que meus batimentos cardíacos e meu pulmão, soprando, ó Deus, na Tua vontade, pudesse eu, ó Deus, apresentar a minha oração. Desejo que Tu receba a oração de cada um dos Teus santos, de cada um, meu Deus, eterno, das Tuas santas mulheres, dos ouvintes, meu Deus, dos tementes, dos que ora estão iniciando uma vida em Cristo Jesus, em tremor e temor. Senhor, perdoa-nos todos os nossos pecados, nossos erros e as nossas faltas, e recebe, meu Deus, o nosso pedido de perdão, o nosso pedido, ó Deus eterno, de esvaziamento, onde só um Deus, o Deus de Abraão, Isaque, o Deus de Jacó, pode definitivamente ordenar perdão de pecados. Perdoa os nossos pecados, erros e vacilações, e nos dá graça para orar continuamente, mais uma vez, em todo tempo. Sejamos, ó Deus, tementes homens e mulheres, estarmos ao lado de Deus. Recebe a oração desta noite, Senhor, segundo a Tua graça, ó Deus, e a palavra lavada e remida, ó Deus, no tempo passado, como nos dias de hoje. Salmo 25, o capítulo é o 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Senhor, eu vejo grande glória, grande poder, grande justiça naqueles que permanecem não apenas em respirar, mas com uma vida de temor e tremor em Deus, adquirindo intimidade, confiança, fé, grande bonança e conquista, dia após dia, mais conquistas, porque busca a intimidade com Deus, aquele que é verdadeiramente onipotente e poderoso o suficiente para nos dar e fazer segundo a sua vontade. Recebe esta oração, meu Senhor, esta súplica que te faço. Eu te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, meu Senhor. Amém, meu Senhor. Amém, querido Deus. Amém. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.